Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. Sou Victor de Mello Soares, membro do Núcleo Integrado em Pesquisa e Inovação Científica, o NIMP, e nesta videoaula eu irei abordar um dos pilares da prótese fixa, a reprodução das estruturas bucais por meio das técnicas de moldagem analógica e dos sistemas de escaneamento digital. Ao longo da aula, discutiremos os principais materiais de moldagem, suas características, indicações, vantagens e limitações, além dos fatores que influenciam a obtenção de moldes e modelos de alta precisão. Também conheceremos como os fluxos digitais e híbridos têm transformado a prática clínica ao integrar o escaneamento intraoral, os sistemas CAD e CAM e as tecnologias de manufatura digital ao planejamento e à confecção de restaurações indiretas. Por fim, veremos a importância dos materiais auxiliares à moldagem e como eles contribuem para aumentar a previsibilidade e a qualidade dos procedimentos clínicos. Vamos começar? Para a prótese fixa, a reprodução precisa do ambiente intraoral representa uma etapa crítica, visto que qualquer discrepância dimensional poderá comprometer a adaptação marginal e interna das restaurações e dos dispositivos reabilitadores fixos, além de afetar a estabilidade oclusal e a longevidade clínica do tratamento proposto. Tradicionalmente, essa reprodução é realizada por meio de moldagens analógicas, nas quais materiais hidrocoloides, como o alginato, ou os materiais elastoméricos, como silicones de adição, silicones de condensação, os poliéteres e os polissulfetos, registram os dentes preparados e os tecidos periodontais e estruturas circunadjacentes. Após a moldagem, obtém-se modelos de gesso que servem de base para o planejamento ou para a confecção laboratorial das coroas, das próteses parciais fixas e das restaurações indiretas. O sucesso dessa técnica é influenciado por fatores como o adequado afastamento gengival, o controle da umidade do meio, a correta manipulação dos materiais de moldagem e a estabilidade dimensional do molde até o seu vazamento em gesso. Com o avanço da odontologia digital, o escaneamento intraoral tornou-se uma alternativa consolidada para obter-se modelos digitais em prótese fixa. Escâneres intraorais capturam imagens 3D dos preparos dentários e dos tecidos circunadjacentes por meio de tecnologias ópticas, gerando arquivos digitais que poderão ser utilizados diretamente em sistemas CAD para o planejamento e em programas CAM diretamente para a fabricação da restauração indireta ou das próteses fixas. Esse fluxo elimina etapas suscetíveis a distorções, como a moldagem convencional, o vazamento em gesso, além de permitir o armazenamento permanente e facilitado de arquivos. Também facilita uma transmissão instantânea, por meio da internet, entre o consultório odontológico e o laboratório protético. No fluxo analógico, a moldagem convencional constitui uma das etapas mais críticas da prótese fixa, pois, ao ter como objetivo reproduzir com precisão os preparos dentários, os dentes adjacentes, tecidos periodontais e as estruturas de suporte, deve fornecer informações cruciais para a confecção das restaurações e dispositivos protéticos fixos, com adequada adaptação marginal e interna. Assim, a fidelidade dessa reprodução influencia diretamente na qualidade do modelo de trabalho a ser obtido e, consequentemente, no ajuste, na retenção, na estabilidade e na longevidade clínica dos dispositivos protéticos. Para que esse objetivo seja alcançado, é fundamental que o preparo adequado do campo operatório aconteça, com efetivo controle da umidade, o manejo dos tecidos moles, seguidos da seleção da técnica de moldagem e da moldeira mais apropriada para aquela situação clínica. Além disso, o rigor na manipulação dos materiais de moldagem, respeitando as suas proporções e o protocolo recomendado pelo fabricante, é indispensável para minimizar distorções e garantir a obtenção de moldes com elevada precisão dimensional. Após a moldagem, o molde deve ser cuidadosamente inspecionado quanto à sua qualidade, verificando-se a reprodução íntegra dos términos cervicais, a ausência de bolha, rasgamentos e deformidades e falhas de extensão que possam comprometer a precisão do modelo de trabalho. Em seguida, é indispensável a realização da desinfecção de acordo com os protocolos recomendados para cada material, respeitando o método, a concentração do agente desinfetante e o tempo de exposição à solução, de modo a assegurar o controle da contaminação cruzada sem causar alterações dimensionais significativas. Também é crucial considerar as limitações inerentes a cada tipo de material de moldagem, especialmente em relação à estabilidade dimensional, resistência ao rasgamento, recuperação elástica e sensibilidade às condições de armazenamento.
Essas características determinam o momento adequado para o vazamento do gesso, enquanto os materiais com elevada estabilidade dimensional, como os silicones por adição, permitem um vazamento imediato ou após períodos prolongados de armazenamento. Outros, como os hidrocolóides irreversíveis e polissulfetos, exigem vazamento preferencialmente imediato para minimizar alterações dimensionais e preservar a fidelidade do modelo. A obtenção de modelos precisos depende do correto preparo do gesso, respeitando rigorosamente a proporção água e pó e a técnica de manipulação recomendada pelo próprio fabricante, uma vez que variações nesses parâmetros poderão comprometer a resistência mecânica, a expansão de presa e a reprodução dos detalhes. A seleção do tipo de gesso também deve ser compatível com o material e a técnica de moldagem utilizada, considerando as exigências de precisão e de resistência mecânica de cada etapa clínica e laboratorial. Nesse contexto, distingue-se os modelos de estudo, destinados ao diagnóstico, planejamento e análise oclusal, dos modelos de trabalho, que servem como base para a confecção das restaurações indiretas, e por isso exigem máxima fidelidade dimensional, reprodução detalhada dos preparos e elevada resistência ao desgaste durante os procedimentos laboratoriais. Diante da necessidade de reproduzir adequadamente as estruturas intraorais envolvidas nessa prótese parcial fixa, possibilitando obter modelos de trabalho confiáveis para a confecção desses dispositivos reabilitadores, os materiais de moldagem devem apresentar propriedades como elevada capacidade de reprodução, estabilidade dimensional, resistência ao rasgamento e elasticidade suficiente para a remoção do molde, além da compatibilidade com os materiais de vazamento. Nesse sentido, dentre os materiais mais empregados, os elastômeros, representados pelos polissulfetos, silicones de condensação, silicones de adição e os poliéteres, se destacam. Os polissulfetos apresentam boa resistência ao rasgamento e flexibilidade, porém possuem maior tempo de presa e menor estabilidade dimensional. Os silicones de condensação são de fácil manipulação e boa reprodução dos detalhes, mas sofrem contração decorrente da liberação de subprodutos durante sua polimerização. Por sua vez, os silicones de adição são atualmente considerados o padrão ouro para muitas aplicações em prótese parcial fixa, em razão da sua excelente estabilidade dimensional, elevada precisão e recuperação elástica. Já os poliéteres destacam-se pela alta precisão e excelente escoamento em área de difícil acesso, embora apresentem maior rigidez após sua presa, o que pode dificultar a remoção em casos com retenções. O alginato é um hidrocoloide irreversível de ampla utilização na prática odontológica, em virtude da sua fácil manipulação, rapidez de presa e excelente relação entre custo e benefício, características que o tornam uma opção eficiente para procedimentos de rotina. Na prótese fixa, sua principal indicação consiste na obtenção de moldagens preliminares destinadas à confecção de modelos de estudo, modelos antagonistas, moldeiras individuais, enceramentos diagnósticos e restaurações provisórias. Embora sua capacidade de reprodução de detalhes seja inferior à dos materiais elastoméricos, o alginato representa reprodutibilidade dimensional adequada para modelos de estudo e demais procedimentos em que não são exigidos elevados níveis de precisão. Como limitações, destaca-se a sua reduzida estabilidade dimensional, o que decorre dos fenômenos de cinérese, caracterizada pela perda de água e consequente contração do material, e de imbebição, resultante da absorção de água e expansão do molde quando armazenado em meio úmido. Além disso, apresenta menor resistência ao rasgamento e menor capacidade de reproduzir detalhes finos quando comparado aos elastômeros. Isso inviabiliza sua utilização para moldagens definitivas em prótese parcial fixa. Um outro aspecto clínico relevante é o maior desconforto do paciente durante esse procedimento de moldagem, especialmente devido ao volume do material empregado durante o procedimento, ao tempo de permanência na cavidade bucal e aos riscos de desencadear um reflexo nauseoso. Em razão da sua limitação em estabilidade dimensional, recomenda-se que o vazamento do molde em gesso seja realizado o mais precocemente possível após a moldagem, reduzindo o risco de alterações dimensionais e preservando a fidelidade do modelo a ser obtido. Mas atenção! Durante a manipulação do alginato, a sequência de incorporação dos componentes deve ser rigorosamente respeitada, adicionando-se sempre o pó sobre a água previamente dosada. A adição de água sobre o pó
embora seja um erro muito frequente na prática clínica, favorece a formação de grumos, dificulta a umectação homogênea das partículas e compromete a incorporação uniforme do material durante a espatulação. Como consequência, podem ocorrer alterações na consistência da mistura, incorporação de bolhas, redução da homogeneidade e prejuízos às propriedades físicas e capacidade de reprodução de detalhes do molde. Dessa forma, o respeito à sequência correta de manipulação constitui uma etapa fundamental para garantir um material homogêneo, com tempo de trabalho previsível e um desempenho clínico adequado. O poliéter é um material de moldagem elastomérico amplamente utilizado na prótese fixa devido à elevada precisão e excelente estabilidade dimensional. Sua característica hidrofílica favorece o escoamento e a reprodução de detalhes mesmo na presença de pequena quantidade de umidade, tornando-o particularmente indicado para moldagens de preparo com margens subgengivais e situações clínicas que exigem alta fidelidade de reprodução. Após sua polimerização, esse material apresenta baixa contração dimensional e elevada rigidez, permitindo a obtenção de moldes precisos e passíveis de vazamentos múltiplos sem perda significativa de acurácia. Essa propriedade contribui para a confecção de restaurações indiretas e dispositivos protéticos com adequada adaptação marginal e adaptação interna. Entretanto, o material apresenta limitações que devem ser consideradas na prática clínica. A sua elevada rigidez após a presa dificulta a remoção do molde em áreas retentivas, preparos com reduzida expulsividade, próteses extensas e pacientes com limitação de abertura bucal, aumentando o risco de desconforto ao paciente, deformação permanente do molde e fraturas dos modelos de gesso. Além disso, o poliéter possui custo relativamente elevado quando comparado a outros elastômeros e apresenta sensibilidade às condições de armazenamento. Embora apresente estabilidade dimensional excelente, a sua natureza hidrofílica o torna suscetível à embebição quando exposto à umidade excessiva e, em menor grau, à cinérese, quando armazenado por períodos prolongados em ambiente inadequado. Dessa forma, recomenda-se o seu armazenamento em ambiente seco, em temperatura ambiente e protegido da umidade, respeitando-se as orientações do fabricante para sua preservação da precisão dimensional. Os silicones são os elastômeros de moldagem mais utilizados em prótese fixa, devido à excelente capacidade de reprodução de detalhes, elevada recuperação elástica e facilidade de manipulação, características que favorecem a obtenção de moldes de alta precisão. São classificados em silicones de condensação e silicones de adição, os quais diferem principalmente pelo mecanismo de polimerização e, consequentemente, pela estabilidade dimensional. Silicones de condensação apresentam boa precisão e propriedades mecânicas satisfatórias. Entretanto, a reação de presa libera álcool etílico como subproduto, promovendo contração dimensional progressiva. Em razão dessa instabilidade, recomenda-se que o vazamento do molde seja realizado o mais precocemente possível, minimizando alterações dimensionais e preservando a fidelidade de moldagem. Os silicones de adição, por sua vez, são considerados o material de eleição para moldagens definitivas em prótese fixa, devido à sua elevada precisão, excelente estabilidade dimensional e superior recuperação elástica. Como sua reação de polimerização não produz subprodutos voláteis, esses materiais mantêm suas dimensões por longos períodos, permitindo a realização de múltiplos vazamentos sem perdas clinicamente significativas de sua acurácia. Além disso, apresentam elevada resistência ao rasgamento, favorecendo a remoção do molde sem deformações permanentes e contribuindo para obter-se restaurações com adequada adaptação Outra marginal vantagem dos e silicones interna. é a sua disponibilidade em diferentes viscosidades: a fluida, light body, regular, pesada, half body e massa, putty, possibilitando a aplicação em diferentes técnicas de moldagem, como a técnica simultânea de dupla mistura e a técnica de dupla impressão, putty wash.
A seleção da viscosidade e da técnica deve ser baseada nas características do preparo, na localização dos términos cervicais e na complexidade do caso clínico, visando máxima reprodução dos detalhes e precisão do molde. Apesar das excelentes propriedades, e especialmente no caso do silicone de adição, esses materiais apresentam um custo relativamente elevado quando comparados com outras alternativas disponíveis, um fator que pode influenciar sua indicação para determinadas situações clínicas. Ainda assim, o seu desempenho superior em termos de precisão, estabilidade dimensional e a possibilidade de múltiplos vazamentos justifica a sua ampla utilização na confecção de restaurações indiretas de alta qualidade. A estabilidade dimensional dos materiais de moldagem está diretamente relacionada ao mecanismo de reação de cada um dos materiais e à determinação do tempo disponível para o vazamento do modelo. O alginato não libera subprodutos durante sua gelificação, porém sofre cinérese e embebção, exigindo o vazamento imediato. Silicone de condensação libera álcool etílico durante sua polimerização, cuja evaporação provoca contração dimensional e o torna também indispensável o vazamento precoce. Em contrapartida, o silicone de adição não produz subprodutos, apresentando excelente estabilidade dimensional, o que permite armazenamento por períodos mais prolongados e múltiplos vazamentos. Já o poliéter também não libera subprodutos e apresenta elevada estabilidade dimensional, mas o seu caráter hidrofílico o torna suscetível à absorção de água quando armazenado em ambiente úmido, exigindo condições adequadas de armazenamento para preservar a sua precisão. O fluxo digital híbrido em prótese fixa associa técnicas convencionais de moldagem ao escaneamento indireto, integrando a precisão dos materiais elastoméricos e as vantagens do fluxo digital. Nessa abordagem, o molde ou modelo de gesso a ser obtido por técnicas analógicas é digitalizado por um scanner de bancada, gerando um modelo virtual que pode ser utilizado em sistemas CAD/CAM para o planejamento e para a confecção dos dispositivos protéticos fixos. Essa estratégia é especialmente útil em situações clínicas desafiadoras, como preparos com margens subgengivais, múltiplos elementos protéticos ou casos em que o escaneamento intraoral apresenta algumas limitações. Nesses cenários, a moldagem convencional garante elevada fidelidade na reprodução dos detalhes, enquanto a digitalização permite transformar essas informações em um modelo 3D preciso. Ao combinar as vantagens dos materiais de moldagem convencionais com a praticidade do planejamento virtual, o fluxo híbrido facilita o armazenamento digital dos casos, melhora a comunicação entre a clínica e o laboratório, além de possibilitar a integração com o sistema de manufatura assistida por computador. Dessa forma, representa uma alternativa versátil e previsível para as clínicas e laboratórios em transição para o fluxo totalmente digital ou para casos que demandam maior precisão na obtenção dos registros. O escaneamento dos registros consiste na digitalização de moldagens convencionais obtidas com os materiais elastoméricos, por meio dos scanners de bancadas. Isso permite a conversão de modelos 3D integrados ao fluxo digital. Essa abordagem preserva a elevada precisão desses materiais de moldagem e possibilita a integração correta entre modelos das arcadas, incluindo o registro das relações maxilomandibulares, uma etapa crucial para o planejamento oclusal e a confecção de restaurações indiretas. Além de reduzir etapas laboratoriais suscetíveis a distorções, o escaneamento indireto favorece o armazenamento permanente dos arquivos digitais, otimiza a comunicação entre a clínica e o laboratório e amplia a previsibilidade dos procedimentos a serem realizados por meio do sistema CAD/CAM. O escaneamento dos modelos consiste na conversão de um modelo de gesso obtido por moldagem convencional em um arquivo virtual 3D por meio de um scanner de bancada. Essa estratégia permite incorporar o caso clínico ao fluxo digital, possibilitando o planejamento virtual e a manipulação digital ilimitada dos modelos, além da fabricação desses dispositivos por sistemas computadorizados. Além disso, os arquivos digitais facilitam o armazenamento permanente, o compartilhamento entre profissionais e a reprodução dos modelos sem a necessidade de novos vazamentos. No entanto, a qualidade do modelo virtual depende diretamente da precisão de todas as etapas do fluxo analógico, sendo influenciada pela fidelidade da moldagem convencional, pela obtenção do modelo de gesso e pela acurácia do processo de escaneamento. O escaneamento intraoral direto, por sua vez, consiste na captura sucessiva de imagens ópticas dos dentes, preparos protéticos, tecidos moles e da relação oclusal por meio de um scanner intraoral.
que as processa e as reconstrói em um modelo 3D virtual em tempo real. Para dispensar o uso dos materiais de moldagem, as etapas laboratoriais convencionais, como o vazamento de gesso e a confecção dos modelos físicos, essa tecnologia simplifica o fluxo clínico e integra imediatamente os dados do sistema CAD/CAM para o planejamento e para a fabricação das próteses fixas. Entre suas principais vantagens, destacam-se o maior conforto ao paciente, especialmente por eliminar o desconforto associado ao procedimento de moldagem, a redução de possíveis distorções decorrentes das etapas analógicas e a visualização imediata da qualidade dos registros. Essa visualização em tempo real permite identificar e corrigir áreas incompletas durante o próprio procedimento, aumentando a previsibilidade clínica. Além disso, os arquivos digitais podem ser armazenados indefinidamente, compartilhados rapidamente e reutilizados para o planejamento, acompanhamento clínico e confecção de novos elementos restauradores quando necessário. Uma das principais vantagens do escaneamento intraoral é a possibilidade de correção seletiva de falhas durante a aquisição de imagem. Diferentemente da moldagem convencional, em que a presença de defeitos frequentemente exige a repetição de todo o procedimento, sistemas digitais permitem a identificação das áreas incompletas, distorcidas ou de baixa qualidade de captura. Nesses casos, o operador pode realizar imediatamente um novo escaneamento, apenas dessa região comprometida, que é automaticamente integrada ao modelo 3D pelo software por meio de algoritmos de sobreposição e de alinhamento. Essa possibilidade reduz o tempo clínico, aumenta o conforto do paciente, minimiza desperdícios em materiais e melhora a previsibilidade do fluxo digital. No entanto, para que essa substituição localizada seja precisa, é crucial que existam áreas adjacentes previamente escaneadas com informações suficientes para servir como referência ao processo de registro, além de adequado controle de fatores de umidade, movimentação do paciente e acesso à região a ser recapturada. Dessa forma, a repetição pontual de áreas insatisfatórias representa um importante diferencial do escaneamento intraoral, o que contribui para maior eficiência clínica e maior qualidade dos modelos digitais obtidos. Além da obtenção das impressões digitais, o escaneamento intraoral amplia significativamente as possibilidades de manipulação virtual dos modelos, permitindo que todo o planejamento protético seja realizado em ambiente virtual. Após a aquisição das imagens, o modelo 3D pode ser visualizado sobre diferentes ângulos, ampliado, selecionado e analisado quanto a detalhes anatômicos, áreas retentivas, eixo de inserção, de espaço protético disponível, a espessura dos preparos e adaptação das margens. Ferramentas de softwares também permitem a delimitação precisa das linhas de término, o bloqueio virtual de retentividades, a realização de encerramentos diagnósticos digitais, simulações estéticas, planejamento de reabilitações orais e o desenho virtual dessas restaurações. Essas funcionalidades favorecem a padronização dos procedimentos, reduzem a subjetividade das etapas laboratoriais e possibilitam a modificação rápida sem necessidade de confecção de novos modelos físicos. Além disso, arquivos digitais armazenados de forma facilitada são compartilhados e reutilizados ao longo do tratamento, facilitando a comunicação e a comparação longitudinal do caso. Durante o processo de moldagem e de escaneamento, os materiais auxiliares desempenham um papel importante para o sucesso da reprodução, contribuindo para a adequada manipulação dos materiais, o controle do campo operatório e a obtenção de modelos com melhor fidelidade. Moldeiras também são considerados materiais auxiliares indispensáveis e podem ser classificadas em moldeiras de estoque ou individuais. As de estoque são pré-fabricadas, em diferentes tamanhos e formatos, enquanto as individuais são confeccionadas especificamente para cada paciente, de modo a proporcionar espessura mais uniforme do material de moldagem e maior estabilidade dimensional. Além disso, materiais para a confecção de moldeiras individuais, como as resinas acrílicas autopolimerizáveis e as resinas fotopolimerizáveis, são amplamente utilizados em procedimentos que exigem maior precisão, como próteses fixas extensas e próteses totais. Adesivos de moldeira são materiais empregados para a promoção da união eficaz entre o material de moldagem e a superfície da moldeira, garantindo sua retenção durante todas as etapas do procedimento, especialmente em moldeiras lisas. Essa adesão reduz o risco de descolamento, deslocamentos e distorção do material durante a remoção no processo de moldagem, contribuindo para a manutenção da precisão dimensional e da reprodução dos detalhes.
Para assegurar o seu desempenho, é crucial que esse adesivo seja compatível com o material de moldagem empregado, além de ser aplicado de maneira uniforme sobre toda a superfície interna da moldeira, garantindo e mantendo a secagem pelo tempo recomendado do fabricante antes da inserção do material de moldagem. Outros materiais desempenham um papel importante na obtenção dessas moldagens, como as ceras de utilidade e as ceras periféricas, que são utilizadas para individualizar e para vedar as bordas da moldeira, favorecendo melhor adaptação ao arco dentário, maior retenção do material de moldagem e redução de extravasamentos. Além disso, esses materiais contribuem para estabilizar os tecidos moles durante o procedimento de moldagem, favorecendo a reprodução fiel das estruturas anatômicas de interesse. Fios afastadores gengivais, ou os fios retratores, constituem um dos principais recursos para deslocar temporariamente os tecidos periodontais, de modo a proporcionar adequada exposição das margens cervicais dos preparos e favorecer o escoamento do material de moldagem e áreas intra- e subgengivais. O afastamento pode ser obtido com ação mecânica, química ou químico-mecânica, conforme a técnica empregada e a necessidade clínica. Para isso, os fios podem ser utilizados secos ou impregnados com agentes hemostáticos e adstringentes, como cloreto de alumínio ou sulfato férrico, que promovem o controle do sangramento e do fluido crevicular, criando condições favoráveis para a obtenção de moldagens mais precisas e previsíveis. Por sua vez, opacificadores são materiais auxiliares utilizados em situações específicas do escaneamento digital, para otimizar a captura de imagem pelos escâneres intraorais e de bancadas, geralmente apresentados na forma de sprays ou pós ultrafino à base de dióxido de titânio ou de outros pigmentos inertes. Esses materiais reduzem a reflexividade de superfícies metálicas, polidas ou altamente translúcidas, uniformizando suas propriedades ópticas e favorecendo a aquisição contínua e precisa das imagens. Embora scanners modernos dispensem o seu uso na maioria dos casos, os opacificadores ainda podem ser indicados em superfícies com comportamento óptico desfavorável. Entretanto, a sua aplicação deve ser criteriosa, pois a espessura da camada depositada pode alterar a geometria real da superfície, comprometendo a precisão do escaneamento. Por isso, quando indicados, devem ser aplicados em uma camada fina, homogênea, uniforme, seguindo as recomendações do próprio fabricante. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula. Ao longo do conteúdo, nós vimos que tanto a moldagem analógica quanto o escaneamento intraoral são capazes de fornecer registros precisos para a confecção de restaurações indiretas, desde que corretamente indicadas e executadas. Também discutimos as propriedades dos principais materiais de moldagem, as vantagens e as limitações de diferentes fluxos de trabalho e o papel dos materiais auxiliares na obtenção de resultados mais previsíveis. Além disso, vimos que a incorporação das tecnologias digitais não substitui os princípios biológicos e técnicos da prótese parcial fixa, mas amplia as possibilidades do planejamento, da comunicação entre laboratório e a fabricação das restaurações, tornando o tratamento cada vez mais eficiente e preciso. Espero que essa aula tenha contribuído para ampliar o seu conhecimento sobre o tema e auxiliado na compreensão das diferentes alternativas disponíveis atualmente. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima videoaula.